Sabe quando você prepara aquele vilão com todo o carinho do mundo? História trágica, poderes absurdos e um monólogo já preparado? E o grupo de jogadores simplesmente derrete esse vilão na porrada em apenas uma rodada? Pode parecer que você estragou o arco, que você estragou a campanha, mas na verdade isso é uma oportunidade de ouro para você. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar como transformar essas derrotas tão rápidas e tão patéticas dos seus vilões em ganchos épicos. Novos conflitos, tramas políticas, herdeiros vingativos, segredos revelados e até algumas alianças inesperadas. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Antes de você tentar consertar essa derrota do vilão, pare e pense, avalie o que realmente isso quer dizer. Se seu grupo de aventureiros derrotou seu vilão de uma maneira tão rápida, isso pode dizer que seus jogadores estão fortes demais para aquele ponto. O vilão então ele poderia estar subestimando o grupo de jogadores. O vilão poderia achar que ele estava preparado para jogadores, mas no fim ele não estava. Ao invés de você pensar, putz, saco, perdi esse vilão que eu criei de uma maneira tão legal. Pense o seguinte, ok, o mundo está vendo o nascimento de um grupo de jogadores muito forte. Quem vai notar? Quem vai ter medo desses heróis? Quem vai querer usar o poder dos mesmos? Um exemplo é que o grupo de jogadores mata então o general, que é o tirano da campanha, em apenas um combate. Ao invés de você trazer o general de volta à vida, haha, voltei, hahaha, vocês não contavam com a minha astúcia. Você mostra o seguinte, os soldados eles desertam porque eles tinham medo desse grande vilão. Alguns nobres então começam a entrar em pânico e claramente um vácuo de poder se abre devido à queda desse general tirano. A derrota rápida desse vilão vira um gatilho de um caos político. Em Game of Thrones, quando um líder cai, quando o líder morre, eles não ficam tentando reviver o mesmo, eles se concentram na bagunça, no caos que a morte desse grande líder gera. A morte rápida desse vilão que você criou não é o fim da história, é o início de uma nova história. Darth Vader, ele morre no Star Wars Retorno de Jedi, mas o legado do mesmo permanece com Kylo Ren, o que o torna um novo vilão. Quando esse vilão então ele cai, ele não simplesmente desaparece, ele pode vir de algumas maneiras, ele pode ter deixado um legado, discursos, seguidores, leis, algumas armas talvez proibidas, algumas magias que ele pode ter criado e pode cair nas mãos de um próximo vilão. Claramente ele deixa traumas naqueles que foram contra ele ou passaram a ter um sofrimento gerado por ele. Você não precisa necessariamente trazer o vilão fisicamente de volta à vida, mas ele vai continuar existindo através de tudo isso que eu citei. Após uma árdua batalha, o grupo de jogadores vence o vilão que era um necromante. Porém, todavia, contudo, os jogadores então descobrem que as páginas do Grimório desse necromante acabaram sendo vendidas no mercado negro. O grupo então decide, vamos ignorar que não tem problema, são só páginas. Porém, passam-se alguns anos e alguns cultos começam a usar essas magias, essas páginas desse Grimório em seus próprios rituais. Agora o grupo de jogadores enfrenta filhos filosóficos desse antigo vilão deles. A pergunta aqui deixa de ser como ele volta e vira quem ele inspirou sem querer. Alguém vai tentar sentar no trono dele, alguém vai tentar ocupar o lugar dele. Isso gera uma espécie de guerra de sucessão, lutas entre alguns generais, gangues brigando por territórios, cultos tentando ocupar o espaço deixado. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores ele mata então o chamado rei do crime de uma determinada cidade. Passam-se algumas semanas e 3 tenentes desse mesmo rei do crime eles começam a lutar entre si, criando uma guerra dentro da cidade. Um nobre então ele tenta legalizar o crime sob a desculpa de vamos colocar isso em ordem. A população então começa a ver o grupo de jogadores como os culpados por gerar esse caos na cidade. Em Dark Knight então, quando o crime tradicional cai, surge alguém muito pior, o Coringa. Ele não liga para dinheiro, para lucro, para nada, ele liga apenas para o caos. Matar o vilão é fácil, concorda comigo? Lidar com o que vem depois, lidar com a consequência é realmente a parte boa da história. O vilão principal ele não pode ter morrido da maneira que o grupo imagina, de uma maneira mais tradicional. Ao invés disso, ele pode brincar com os jogadores de uma determinada forma. Ele pode aparentar morte, ele pode ter um corpo substituto para isso, ele pode ter uma cópia mágica, ele pode ser apenas uma ilusão, ou pode ser um sacrifício consciente do seu vilão. Isso é muito legal. A chave aqui não é você invalidar a vitória dos seus jogadores. Eles realmente venceram o vilão, ou aquela cópia, aquela ilusão, mas isso vai trazer alguma coisa, isso vai fazer com que os jogadores talvez descubram mais tarde que ele realmente não morreu e ele continua manipulando todo mundo. Por exemplo, aqui o grupo mata finalmente o chamado Arquimago. Passam-se os meses e o grupo de jogadores acaba descobrindo que na verdade eles mataram apenas um fragmento desse mesmo Arquimago. O verdadeiro mago então ele transferiu a consciência dele para algo no plano astral, e agora ele influencia pessoas em sonho, ele influencia pessoas a realizarem ações para ele sem que elas percebam. Voldemort em Harry Potter é um exemplo muito legal disso. Ele realmente é derrotado pelo Potter bebezinho, estranho né? Mas fragmentos da alma do Voldemort continuam influenciando o mundo de maneira direta ou indireta, muito mais indireta. A vitória dos jogadores ela foi real, mas foi incompleta. E é isso que torna as coisas interessantes. Eles vão descobrir tempos mais tarde que talvez o vilão não morreu de verdade. Você transforma esse vilão, mesmo que morto, em um possível aliado dos jogadores, mas ele vai acabar não jogando muito limpo, assim, entende? Esse vilão então ele pode ser consultado via magias necromânticas. O grupo de jogadores acaba encontrando cartas, diários, registros desse mesmo vilão. Ele pode também ter deixado nessas mesmas cartas avisos sobre um mal maior.
Após derrotar o vilão principal no seu castelo, o grupo de jogadores então eles abrem um cofre e acabam encontrando algumas coisas no mesmo. Cartas suplicando ajuda às tribos bárbaras do norte, porque algo muito mais ao norte vem trazendo um certo caos a esse mundo. Mapas de alguns túneis, talvez por baixo desse mesmo castelo, ou mesmo em cidades pontuais. Lista de pessoas infiltradas em outro reino. Lista de pessoas que trabalham ainda para ele, mesmo sem saber que ele veio a bater as botas. Agora, esse vilão então ele vira uma fonte de informação, quase como um mentor tardio. Em Arcane, os registros e invenções de personagens já falecidos continuam guiando a história da série. O vilão derrotado pode ser a única voz que sabia o que realmente estava acontecendo, que sabia realmente o que estava para acontecer. Em vez de você pensar necessariamente num vilão, esse cara é o grande mauzão, você pensa nele como uma espécie de arquétipo de antagonista. Você pode criar então o filho que idolatra o vilão, o discípulo então que quer terminar o trabalho do mesmo, um clone defeituoso, um sucessor que discorda do método do vilão, mas não do objetivo. O grupo então eles vencem a chamada bruxa que queria curar o mundo pela morte. Passam-se os anos, o grupo continua nessa jornada deles, mas então aparece uma filha dessa bruxa e ela quer encontrar uma maneira menos cruel de purificar o mundo. Ela não é a mesma vilã que a mãe dela, mas ela carrega o mesmo conflito, ela carrega as mesmas ideias, ela carrega os mesmos ideais. Por exemplo aqui, Kylo Ren e Darth Vader. Eles não são os mesmos vilões, nem de perto. Mas ele é o herdeiro das ideias do seu avô. O vilão então ele vira linhagem, escola, estilo, causa. Não apenas um único indivíduo. Você também faz com que as pessoas, os jogadores, seja quem for, acabem usando o que sobrou dele. Fortalezas, magias, algumas cicatrizes que ele tenha deixado. Tudo, exatamente tudo que o vilão usou pode ser virado para criar ganchos narrativos. A fortaleza, ele pode possuir laboratórios secretos no porão dessas mesmas fortalezas. Ele pode ter armas únicas guardadas, algo que o mundo não está preparado para encontrar. Monstros que ele deixou naquele mesmo laboratório. Contratos, pactos, algumas maldições que com a morte dele acabam se alastrando pelo mundo, dívidas e claramente seguidores perdidos. Os caras ficam, oh meu Deus, ele morreu. O grupo então, eles vencem aquele necromante e acabam herdando, acabam ficando com a fortaleza a qual ele morava. Mas esse necromante, ele era um cara muito poderoso, mas alguns espíritos que ele empregava acabam ficando desempregados, acabam se espalhando pelo mundo. Algumas criaturas que eram os guardiões, talvez de torres, talvez das portas, elas acabam ficando soltas devido a não ter um contrato. Ou mesmo um pacto infernal está ativo em algum lugar dessa fortaleza. A recompensa vira dungeon, base, ponte de aventura. Em Senhor dos Anéis, a queda de Sauron acaba gerando consequências enormes para esse mesmo mundo. Orcs se espalham por todo esse mundo, ruínas de Mordor continuam ainda naquele lugar, tudo vira aproveitável para uma possível narrativa futura. Algo que eu, como mestre, pretendo explorar no futuro se os meus jogadores queridos e amados quiserem uma campanha disso. O loot do vilão então vira muito mais que itens e moedas para os bolsos dos jogadores. É ambientação e futuro conhecido pelos mesmos. Você também usa o vilão derrotado como uma espécie de espelho dos heróis. Depois que o grupo de jogadores eles vencem o vilão, você usa o vilão como uma espécie de reflexão para os mesmos. O que os heróis aprenderam com esse vilão? O que esses heróis passaram a temer se tornar? Qual limite eles viram sendo cruzado? Qual que é a linha que eles passaram? Você pode fazer isso via visões, lembranças, NPCs comparando o grupo de heróis ao vilão. Muito foda isso. Boatos do tipo, vocês estão fazendo o que ele fazia, então, né? O grupo de jogadores vence o rei tirano que vigiava todos no reino. Meses depois, para evitar o caos, os próprios jogadores acabam controlando as informações que vão ao povo. Vão controlando as informações que vão a esses cidadãos desse reino. Alguns NPCs comentam, ele faria o mesmo com a gente. Em Dark Knight, o Batman precisa quase virar aquilo que ele aprendeu a combater. O vilão morto, então, ele continua em cena, como uma espécie de sombra moral. Você também coloca flashbacks, diários e cenas do ponto de vista do vilão. Assim, você aprofunda o vilão depois da morte dele. Você mostra alguns flashbacks, como eu falei. Você revela diários que ele vinha escrevendo, revelando informações talvez de outros reinos, revelando pensamentos mais sombrios dele, ou mesmo momentos de clareza. Você faz o grupo de jogadores passarem por locais onde o vilão esteve no passado. E nesses lugares você deixa cartas, gravações mágicas e até algumas lembranças que eles podem tocar e ver a mesma. Isso faz os jogadores pensarem o seguinte: nossa, se tivéssemos conhecido ele antes, talvez as coisas não teriam acabado dessa maneira. E fuma um cigarro. Um exemplo aqui, grupo de jogadores eles venceram o vilão. Só que eles começam a refazer os passos do mesmo. Eles chegam até um orfanato ao qual ele cresceu. Cada sala que eles vão passando mostra uma memória mágica, algo que eles conseguem ver através da magia deles, ou só porque elas estão ali porque eles estão tentando compreender o passado do vilão. Assim são revelados abusos, escolhas, humilhações e até algumas decisões mais sombrias, vamos chamar assim.
Em Arcane, nós vemos as origens dos antagonistas de uma maneira tão humana que é quase impossível odiá-los de forma plena. Você não perdeu a chance de explorar o vilão porque a morte dele foi muito rápida, aconteceu em apenas uma rodada. Você apenas mudou a ordem das coisas. E por fim, assuma esse acidente, assuma o fato do vilão ter caído de uma maneira tão rápida como parte da estética do seu jogo. Você pode acabar decidindo que o mundo é mais letal, que vilões caem rápido, mas eles caem em camadas. Ninguém é o boss final, vamos chamar assim. Cada um é uma peça desse tabuleiro. E as grandes ameaças são uma espécie de redes, não indivíduos. Um exemplo aqui é que o grupo então acaba vencendo vários vilões. E no fim eles acabam descobrindo que cada um desses vilões é parte de algo que nós vamos chamar de rede maior. Um culto, uma profecia, um consórcio e até um pacto planar. O grupo pensa então, nós matamos o chefão, lute. E descobrem apenas que esse vilão que eles venceram é apenas o gerente de toda essa rede. No universo Marvel, muitos vilões são apenas parte de algo muito maior. Ultron, depois Thanos, por exemplo. Ao invés de você tentar esconder os seus erros com a morte desse vilão de maneira rápida e patética, transforme-os na cara do seu estilo de narrativa. Vilãs e vilões são apenas ferramentas para o mestre usar. Eles podem morrer rápido, cedo ou de forma totalmente anticlimática. Mas isso não significa que você perdeu o arco, que você perdeu toda a história que você criou. Significa que você ganhou uma nova forma de contar a história do vilão, contar a história dessa campanha. Quando um desses vilões cai, você pode criar herdeiros, vácuos de poder, legados, segredos, memórias e até algumas cicatrizes. Vilão derrotado não é o fracasso do mestre, é a oportunidade de você construir o seu mundo de uma maneira um pouco diferente. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já derrotaram o vilão principal do seu mestre em apenas um turno? E você, mestre, assim como eu, ficou meio triste, porra, eles venceram rápido, ou você decidiu explorar a história desse mesmo vilão? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os Cristos estejam com vocês, até mais!